Neste dia santo, nesta solenidade do corpo de Cristo, nós queremos pedir ao Senhor vida para a paróquia de Parangaba. Por isso, meus irmãos, quero iniciar com um pequeno contexto desta festa. A festa de Corpus Christi tem origem no século XIII, quando Santa Juliana de Montcornillon, da Bélgica, incentivou a solenidade em honra ao Santíssimo Sacramento em 1264. O Papa Urbano IV publicou a bula Transiturus, na qual louva o amor de Jesus manifestado na Eucaristia e ordena que seja celebrada a solenidade de Corpus Christi na quinta-feira seguinte ao domingo dedicado à Santíssima Trindade. Por isso, essa festa se faz presente na vida da Igreja para que nós possamos manifestar a nossa fé no Jesus vivo, na Eucaristia, no pão da vida. Meus irmãos, a Eucaristia é memorial da última ceia de Jesus, em que ele ofereceu o seu corpo e sangue aos discípulos e a cada um de nós, anunciando a sua morte como dom total de sua vida em resgate da vida de todos. Os elementos eucarísticos, pão e vinho, são referências antigas, usadas pelo sacerdote Melquisedeque como oferta de Deus pelos benefícios concedidos a Abraão. Pão e vinho, corpo e sangue. Jesus entregou sua vida em favor da humanidade, não apenas na hora de sua morte, mas em todo o seu mistério. Ele ensina a partilhar os bens e a empenhar a própria vida, a fim de que todas as pessoas tenham as suas necessidades dignamente satisfeitas. Para isso, conta também com seus discípulos e cada um de nós. Nós não podemos comungar se nós sabemos que os nossos irmãos passam necessidade. E nós sabemos que nós somos desafiados por isso e o Senhor nos cobrará. Meus irmãos, o Santo Evangelho, Jesus retira-se com os seus discípulos recém-chegados da missão, como nós viemos aqui para essa celebração. A missão que Jesus nos confia. A multidão segue Jesus para onde ele vai, e ele lhes anuncia o reino de Deus, o reino prometido, e realiza sinais de cura e libertação. O local em que se encontra é deserto, despovoado. Teologicamente, o deserto revela o espaço das decisões de caminhada e de encontro com Deus. Hoje, o nosso deserto é a comunidade Sagrado Coração de Jesus, mas também lembra o Êxodo como o caminho de libertação da escravidão do Egito. Lembra também o profeta Elias, que fugindo da perseguição do rei Acabe, atravessa o deserto e se encontra com Deus no agrute no Monte Carmelo. Lembra o próprio Jesus, que supera as tentações no deserto, no jejum e na oração. Hoje, diante do sol, diante da nossa caminhada, nós também queremos nos unir ao Senhor para vencer as tentações da nossa vida, as tentações que nos separam do pão eucarístico, as tentações que muitas vezes nos fazem calar diante das profecias e do anúncio da palavra. Muitas pessoas falam contra o Senhor ultimamente. Por isso, meus irmãos, o pão nos fortalece para que nós sejamos mais proféticos,
Precisamos de ministros da Eucaristia mais proféticos, coroinhas mais proféticos, padres mais proféticos, leigos mais proféticos e atuantes, porque senão o pão da vida não age em nós. Certamente, o cenário da multidão, com Jesus no lugar deserto, revela a situação de crise. Ela é reforçada pela referência, é a hora avançada do dia, a noite vinha chegando, é a mesma hora em que os discípulos de Emaús, após um longo caminho, pedem que Jesus permaneça com eles. Hoje Jesus convida a você, permaneça comigo na Eucaristia. Meus irmãos, no relato do Santo Evangelho de Lucas, percebemos nitidamente a intenção de explicitar duas posturas diferentes diante da situação de crise. Uma é a dos 12, que se aproximam de Jesus e lhes pede que mande embora a multidão. É a maneira mais fácil de resolver a situação da fome da multidão. Como seria fácil a gente também mandar as pessoas embora da celebração da nossa vida, mas não deve ser assim, a fim de comprar os alimentos e providenciar a pousada. Comportam-se como um grupo que não se incomoda e não se importa com as pessoas. É um jeito incômodo. As pessoas necessitadas representam cada um de nós, mergulhados ainda numa ideologia do poder, porque tem muita gente que ainda pensa que o serviço na igreja é poder, mas apontam a saída baseada no individualismo, numa ótica mercantilista, onde o meu pirão primeiro se é pouco. Meus irmãos, a postura de Jesus, porém, revela que ele não está de acordo com essa postura. Ele não está de acordo com os discípulos dele. Ele ainda não havia assimilado o testemunho no ministério de Jesus, que sempre é de acolhida, de anúncio, com sinais em favor da vida digna sem exclusão. Minhas lideranças aqui presentes, essa é a postura de Jesus. Abram os ouvidos e escutem. A postura de Jesus é de acolhimento. Ele quer que nós possamos testemunhar através do ministério. Por isso, Jesus impele a enfrentar a situação. Dai-me vós mesmo de comer. A comida aqui não é só o pão. Muitas vezes é a nossa presença, muitas vezes é o nosso testemunho. E ensina-nos um método antigo de organização em pequenos grupos de partilha. O que as pessoas tinham era para ser partilhado. Meus irmãos, hoje a política esquece-se do povo. Tem muita gente passando necessidade, batendo a porta do escritório paroquial. Por isso, devemos ser profeta, porque não dá para comungar o pão de Deus vendo as pessoas passar necessidade. Por isso, essa leitura nos lembra os profetas do Antigo Testamento, que deram a sua vida, que deram o seu sangue para defender quem realmente precisava. Lucas faz questão de precisar a quantidade de alimento que havia no meio do povo. Quanto era? 5 pães e... é o número 7. Na Bíblia é a plenitude. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus hoje, quer nos ensinar
que nós devemos partilhar o pouco que nós temos. Ou seja, é a bondade divina que concede aos filhos e filhas, quando administrado com justiça, segundo a necessidade, satisfazem plenamente e ainda sobra 12 cestos, que representa as 12 tribos de Israel, ou seja, o mundo naquela época. Lucas faz questão de nos dizer: a bênção sobre o alimento que Jesus dá revela o costume dos judeus, que chega a dizer: aquele que desfruta de algo sem dar graça é como se tivesse roubado a Deus. Meus irmãos, as palavras usadas por Jesus nesta bênção, juntamente no cesto da partilha, fazia parte da ceia do Senhor, celebrada pelas comunidades primitivas. Eu acho que nós precisamos pedir a bênção, dar a bênção por tudo que Deus nos concede, porque nós esquecemos esse costume. Meus irmãos, os discípulos naquele dia pediram perdão, porque não acreditavam que daquela partilha pudesse se multiplicar tantos pães. E hoje, nesta celebração paroquial, nós percorremos todas as comunidades. Os meus confrades anteriores fizeram essa peregrinação para que nós possamos conhecer a realidade de cada comunidade. E vimos que cada comunidade oferece aquilo que tem. Por isso, meus irmãos, essa festa de Corpus Christi oferece a oportunidade de refletir sobre o sentido da Eucaristia na nossa vida. Oh, meu Deus, como eu fico preocupado, porque muitas vezes nós não temos ideia como é importante fazer memória de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Porque quando nós fazemos isso, nós atualizamos o gesto de amor oblativo em favor da vida de todas as pessoas. De modo particular, não podemos esquecer jamais a dimensão social da Eucaristia. São João Crisóstomo exortava: querem em verdade honrar o corpo de Cristo? Não consintam que esteja nu, não honrem no templo com mantos de seda, enquanto fora as pessoas passam frio e nudez, passam necessidade e fome. Meus irmãos, esta celebração é expressão fraterna, é expressão de partilha. Por isso, nós queremos nesta tarde partilhar o pão. Esta festa não é representação, esta festa é a presença real de Jesus. Quando nós levamos em nosso coração, quando nós sentimos a esperança. Por isso, nossa existência cotidiana se converte hoje em realidade. Hoje é o dia de darmos testemunho. Vendo aqui toda a paróquia de Parangaba, quero bem dizer a Deus por tudo que Ele nos oferece. Queremos partilhar o pão, queremos ajudar as pessoas, queremos também dizer que essa festa é o sentido maior da nossa vida. Todas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que você comungar do corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia, você é o templo vivo, você é a igreja viva. Por isso, não tenhamos medo. Quantas pessoas que comungam o corpo e o sangue do Senhor e se reavivam nos grupos de oração,
se reavivam nas suas pastorais, nos seus movimentos. Por isso, meus irmãos, nós não podemos deixar de nos preparar para essa Eucaristia. Gostaria também de pedir o respeito da Eucaristia em todas as formas de vida. A Igreja defende a vida, seja quem for. Onde tiver vida, a Igreja defende, em coerência com o que celebramos na Eucaristia. Não podemos deixar de superar a violência, a discriminação e também tudo aquilo que destrói a criação de Deus. Porque Eucaristia é vida, Eucaristia é amor. Por isso, a partir desse que vos fala, como irmão mais velho, nós queremos anunciar que Jesus é presença real na Eucaristia do Senhor. Não podemos continuar comungando enquanto o meu vizinho, os meus irmãos, passam por qualquer tipo de privação. Coragem, meus irmãos, que essa celebração coloque no seu coração o ardente desejo de comungar com a missão do Senhor. Quem comunga com Jesus é missionário, é caminheiro, é alguém que quer ajudar as pessoas. Por isso, saindo daqui, que nós possamos ajudar a nós mesmos, aos irmãos, a chegar a contemplar este grande momento em que o Senhor nos dá, onde Ele se faz presente na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Meus queridos irmãos, fiquemos de pé. E nós vamos rezar o creio agora, para quem ficou arrumando lá a Igreja Matriz escutar. Bem alto, bem forte, bem bonito. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,